Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de algum tempo, sem vídeos aqui no canal, como eu havia explicado anteriormente, que eu estava um pouco afastado em decorrência do meu trabalho, estou novamente aqui trazendo um vídeo para vocês para comentar uma notícia que foi divulgada agora dias atrás e que me chamou bastante atenção. E aí eu fiquei com algumas impressões em relação a essa notícia que eu queria aqui compartilhar com todos vocês, que diz respeito a uma pesquisa publicada pelo Datafolha e que foi noticiado primeiramente pela BBC News Brasil, falando sobre o perfil religioso da população brasileira. Primeiramente, uma coisa que é preciso colocar para vocês é que a pesquisa mais abrangente e aquela com maior precisão sobre dados em relação ao perfil religioso dos brasileiros e das brasileiras é aquela que é realizada pelo censo do IBGE. O censo do IBGE é realizado a cada 10 anos e o último censo foi realizado em 2010. Havia previsão de um censo em 2020, aí nós tivemos a questão da pandemia e o censo não foi realizado até agora, apesar que existem indicativos de que ele será realizado esse ano, em 2022, o que, sendo realizado, nos trará dados atualizados sobre como é que anda o perfil da religiosidade ou da ausência de religiosidade da população brasileira. Como não há o censo de abrangência nacional, nós temos algumas pesquisas de caráter menos abrangente, mas que apontam tendências que o censo do IBGE poderá confirmar ou não. E a pesquisa Datafolha é uma dessas pesquisas, então, que foi realizada agora, recentemente, e que aponta algumas tendências sobre para onde está indo os brasileiros e as brasileiras no que diz respeito às suas escolhas e às suas preferências religiosas ou também a ausência de preferências religiosas. Essas pesquisas pelo Datafolha, elas estão sendo feitas levando em consideração mapear vamos dizer assim, o perfil do eleitor, já que nós temos aí em 2022 eleições presidenciais e para outros cargos públicos também. Bom, mas e aí? O que diz essa pesquisa em relação ao perfil religioso da sociedade brasileira? Ela traz alguns dados que me chamaram a atenção sobre a população católica, evangélica e sem religião. E o meu foco aqui nesse vídeo será fazer um breve comentário sobre essa população sem religião. O que acontece? Esse dado da pesquisa Datafolha, ela colocou que 49% da população se declara católica, 26% da população se declara evangélica e 14% da população se declara sem religião. Bom, se nós formos comparar esse resultado com os dados do censo do IBGE de 2010, o que nós vamos ter? Lá no censo de 2010, 64% da população se declarava católica. Então agora nós teríamos caído para 49%. Então, ou seja, há uma queda muito acentuada que já vem acontecendo em décadas anteriores, desde os anos 80, o percentual de católicos vem caindo, mas agora essa queda, ela aparentemente se acentuou muito. Por outro lado, nós temos a questão da população evangélica, que agora está em 26%. Nesse meu livro aqui, O Ateísmo no Brasil, eu falei também um pouco sobre os dados do censo de 2010. Só para vocês verem, eu apontava aqui que no censo de 2010, 22% da população se declarava evangélica. E agora seriam 26%, ou seja, há uma tendência ainda de crescimento da população evangélica na sociedade brasileira. Mas essa pesquisa Datafolha, ela apontaria o quê? Uma tendência de queda no ritmo de crescimento. Então a população evangélica, que também começou a crescer
partir da década de 1980, ela estaria perdendo, né, nessa última década aí, a contar do último censo de 2010, ela estaria perdendo fôlego no seu ritmo de crescimento, mas continua crescendo, tá? Esse é um dado que chama a atenção, de 22 foi para 26%. Agora, talvez aqui o grande destaque dessa pesquisa Datafolha é a população que afirma não ter religião, que lá no censo de 2010 representava 8% da população. E agora no Datafolha aponta 14% da população que afirma não ter religião. Esse segmento da população brasileira também começou a crescer a partir da década de 1980, quando pela primeira vez, lá no censo de 1980, essa população ultrapassou a casa do 1%. Né? Lá no censo de 1980 deu 1,6% da população que afirmava não possuir religião. E a partir de 1980, essa população começou a crescer. Foi para 4, alguma coisa em 1991, 7, alguma coisa em 2000 e 8, alguma coisa em 2010. Então, a partir de 1980, na década de 1980 e de 1990, o que aconteceu foi um crescimento na faixa de 3% em cada década da população que se declarava sem religião. Na década de 2000 a 2010, essa população continuou crescendo no sentido de se autodeclarar sem religião, mas houve um declínio no ritmo de crescimento, que de 7, alguma coisa foi para 8, alguma coisa. Eu não tenho os dados bem precisos, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo fontes para vocês acessarem essas informações. E aí nós chegamos então à pesquisa Datafolha, que mostra 14% da população afirmando não possuir crença religiosa, afirma não possuir religião. O que nos levaria, né, de 8 para 14, então nós temos aqui em torno de 6% de aumento, que é uma coisa muito expressiva, se levar em consideração que o ritmo era em torno de 3% e que no último censo revelou um aumento apenas de 1%. Então agora nós temos um aumento de 6%. O que explicaria esse crescimento da população que afirma não ter religião? Então aqui eu queria dar refletir um pouco com vocês aqui, dar um pouco da minha opinião, mas aí nós temos que primeiramente fazer o seguinte exercício de definição, que muitos podem interpretar de maneira incorreta, ou seja, o que eu quero dizer? Que quando nós falamos que uma pessoa não tem religião, pode-se apressadamente concluir que essa pessoa é ateia, ou pelo menos que ela é agnóstica. Na área da sociologia, né, dos estudos sobre religião, o que nós temos é que a categoria sem religião não é sinônimo de pessoa ateia ou agnóstica. A categoria sem religião, ela diz respeito a pessoas que têm uma crença religiosa, acreditam na existência de algum tipo de divindade, de algum tipo de força sobrenatural, mas essas pessoas não têm vínculos orgânicos com instituições religiosas. Elas não frequentam igrejas, não vão a missas, não ficam ouvindo sermões de padres, pastores, etc. e tal, a não ser de forma esporádica. Então, são pessoas que não se sentem parte de instituições religiosas e que também não se sentem identificadas como pertencentes a uma determinada denominação religiosa. Então, é um pouco diferente do perfil do católico não praticante. Ele não vai muito à igreja, etc. e tal, mas o católico não praticante ainda tem uma identidade com a religião católica, né, por determinados fatores, enfim. Essa pessoa sem religião, não. Ela não tem vínculo
com instituições e também não se identifica, né, com nenhuma religião de modo particular. E também nós podemos encontrar nesse grupo que se define como sem religião um sincretismo, um amálgama, né, de várias crenças que vão sendo apropriadas e ressignificadas de acordo com os interesses da pessoa. Então ela pode, por exemplo, ir numa missa, numa igreja católica, ir num centro de umbanda ou num centro espírita, entendeu? E de acordo, ou pegar elementos da religiosidade que tem origem nessas diferentes matrizes e utilizar isso de maneira individual, né, de acordo com as suas demandas e as suas necessidades existenciais. O que nos leva à grande questão, que é o fato do quê? De que essa categoria sem religião, que a pesquisa da Datafolha mostra que na região de São Paulo e do Rio de Janeiro, a população sem religião entre 16 a 26 anos, se não me engano essa é a faixa etária, ela já é superior à população na mesma faixa etária que se declara evangélica e católica. Essas pessoas, elas expressam o perfil da nossa sociedade contemporânea, que é uma sociedade cada vez mais atomizada, uma sociedade pautada por questões individuais, por um modo de vida individual, em grandes centros urbanos, com várias possibilidades de referenciais, né, em termos de saberes, para dar sentido à própria existência, e que não se apegam e não pautam a sua vida por nenhuma igreja específica, por nenhum dogma que é estabelecido como verdadeiro e no qual ela teria que se autodisciplinar. Então é uma religião do indivíduo, ou melhor dizendo, uma religiosidade muito característica desse mundo contemporâneo, que é um mundo cada vez mais marcado pelos valores do indivíduo. E não é à toa que nas grandes cidades e nos grandes centros urbanos que nós vamos encontrar muito dessa população que se declara sem religião aqui no Brasil. E agora é esperar para ver o censo do IBGE de 2022, assim como pesquisas futuras para nos apontar se essa tendência lá vai continuar mantendo o seu ritmo ou se nós teremos algumas mudanças aí no meio do caminho. Mas o fato é que também dentro desse bolo do chamado sem religião é que os pesquisadores costumam colocar ateus e agnósticos. Então, o censo do IBGE especifica melhor essas categorias. Mas o que eu li na matéria publicada na BBC News Brasil é que esse grupo, ateus e agnósticos, também vai tendo um crescimento. Mas ali não há uma apresentação de números, então eu ficaria aqui sem poder dizer para vocês qual é o quantitativo de pessoas que se autodeclaram ateias ou agnósticas. Mas é um fato muito interessante o que está acontecendo, e que também pode ter muito impacto na nossa vida política e social. Hoje em dia, a instrumentalização política da religiosidade das pessoas é algo bastante perceptível no cotidiano e no dia a dia. Mas o que essa pesquisa da Datafolha vem demonstrando é que parece que a ideia de uma pessoa ter uma religião e a partir daí ela automaticamente seguir aquilo que uma liderança religiosa, seja um padre ou um pastor, diga para ela seguir, como por exemplo em quem ela deve votar, talvez não seja tão automático essa relação. Nem sempre é assim. Inclusive tem um dado lá do censo do IBGE de 2010 que apontou que naquele percentual de 22% da população de evangélicos em 2010, 4% já se declaravam dentro de um perfil de evangélico não praticante, contra 1, alguma coisa lá no censo de 2000.
Esse evangélico não praticante, ele se aproxima em termos de características do católico não praticante. E que, de acordo com o que eu andei lendo na bibliografia, à medida que as denominações, as igrejas evangélicas, elas aumentam em termos de público e vão ganhando características de uma religião de maioria, a tendência é que parte dessa população religiosa perca seus vínculos orgânicos com as igrejas e passem a viver a sua religiosidade de forma mais afastada, o que também vai ter impacto aí em relação a esse público nas questões relacionadas à dinâmica social e política do país. E os sem religiões estão aí, e nós também temos aí os ateus e agnósticos, que é um outro segmento que também merece um olhar mais atento. Bom, pessoal, então esse era o comentário que eu queria deixar com vocês sobre essa pesquisa da Datafolha, publicada pela BBC News Brasil, onde eu li. Mas deixe aí os seus comentários, o que vocês acharam desses resultados, qual é a opinião de vocês sobre isso, para onde vocês acham que nós estamos nos encaminhando em termos de sociedade no que diz respeito ao perfil religioso, que eu gostaria muito de ler e dialogar com vocês sobre isso. E quem puder, se inscreve aí no canal e curta, compartilhe os vídeos e nos vemos em breve. Um abraço a todos e a todas.